E o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista aqui no estúdio o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no RN, Luiz Fabiano Pereira. Bom dia, procurador. Muito bem-vindo aqui à TV Tropical, aos estúdios do RN no Ar. Vamos falar sobre essa reforma trabalhista que completou um ano no país para o Ministério Público do Trabalho. Qual é a avaliação sobre essa reforma depois de passado aí um ano? Bom dia. Nós, o Ministério Público do Trabalho, né, desde a discussão legislativa em torno da reforma trabalhista, tem alertado, né, em relação à possibilidade dessa reforma só reduzir direitos, só reduzir vantagens dos trabalhadores, sem efetivamente, né, trazer algo de positivo para o mercado de trabalho. Né, hoje, o que nós percebemos é que não houve esse incremento do número de empregos, né, que foi proposto na época, né, que foi anunciado na época. Não houve esse incremento no número de empregos. Houve uma série de contratações, formalização de contratos, esses contratos intermitentes, né, prestação de trabalho intermitente, aquele que a gente chama de bico legal, né, em que o trabalhador trabalha 1, 2, 3 horas a cada dia e no final do mês, né, às vezes não consegue receber nenhum salário mínimo, né? Então, aí esses trabalhos intermitentes, eles podem ser, vamos dizer, formalizados. De que maneira eles podem ser formalizados? É um contrato, né, de trabalho, um emprego, né, em que a empresa assina a carteira do empregado, mas não precisa dar serviço a ele e pagar salário durante todas aquelas horas que a gente está acostumado. Então, por exemplo, o mínimo do salário mínimo ele não precisa ser pago, é isso? Não, porque o salário mínimo é calculado por hora. Então, se trabalhar só 2, 3, 4, 5 dias no mês, né, aquele trabalhador vai receber proporcionalmente. Então, não vai chegar ao valor do salário mínimo. Entendi. E também não vai chegar a uma contribuição previdenciária que garanta algum benefício para ele. Ele teria que trabalhar em 2, 3, 4, 5 lugares, né, ao mesmo tempo para fazer pelo menos o salário mínimo. Entendi. Então, a avaliação desse um ano não é nada positiva? Não teve benefícios, né, não teve melhora na condição social do trabalhador. Né, a gente não consegue verificar isso. Até mesmo o acesso à justiça foi bastante dificultado. Nós tivemos uma redução de número de ações trabalhistas, ações propostas, né, pelos trabalhadores na justiça. Esse número de ações, essa redução pode estar relacionada também à economia, né, à redução do número de empregos, né, e do número de demissões de uma forma geral, mas também a gente acredita isso às dificuldades, né, com a possibilidade de ter que arcar com as custas do processo, de ter que eventualmente ser até punido, o trabalhador pode ser punido, né, com multas por litigância de má-fé, né, e pagar os honorários do advogado. Então, assim, são situações que deixam os trabalhadores com maior dificuldade, né, de ingressar em juízo. Então, a gente vê isso como uma coisa não positiva, né? A gente não tem como... O senhor falou aí dessa questão de ingressar na justiça, que hoje muita gente realmente não está fazendo, né, botando as empresas na justiça, vamos falar popularmente. Existe uma cláusula específica nessa reforma que diz isso, que o trabalhador, ele de fato, ele pode pagar se for comprovado que de fato a empresa não tem culpa, dependendo da situação? É só para a gente deixar claro para o telespectador. Existe a possibilidade dele ser condenado a pagar os honorários do advogado. Se você já não tem dinheiro, se você já está numa situação complicada, aí você vai ter que pagar o seu advogado e ainda vai ter que pagar o advogado da empresa. Se não houver as melhores provas, ou se for o entendimento, né, do juiz for diferente do trabalhador, né, é possível que ele seja condenado a pagar o advogado da parte adversa, então pagar o advogado da empresa, né? Então esse é só um dos pontos, né, de limitação do acesso. Hoje no Ministério Público do Trabalho, quais são as principais denúncias que chegam? E existe um setor onde há esse aumento constante ou não? Tipo construção civil, né, que há algum tempo geralmente as denúncias, né, de falta de EPIs, e existia esse aumento constante. Hoje em dia existe um setor em específico ou não?
Não, cada segmento econômico, né, cada atividade econômica tem as suas peculiaridades, né? A construção civil sempre teve um número elevado de acidentes, mas acidentes com grande letalidade, né? Acidentes muito graves. Né? Outros segmentos têm acidente até em maior número do que a construção, né? E adoecimento em maior número do que a construção, mas em geral acidentes com menor gravidade. Né? Então temos segmentos em que não há o pagamento efetivo, né? Até dos salários. Né? De uma forma geral, as empresas numa situação de recessão, né? elas têm dificuldades até para cumprir as obrigações básicas, né? E são denúncias dessa natureza que chegam lá em relação a vários tipos de empresas. As empresas maiores, né? Nas empresas maiores, realmente a dificuldade sempre é menor, né? De fazer o cumprimento dessas obrigações básicas. E aí nós temos projetos específicos, né? Para saúde e segurança, para combate à discriminação, né? Em que situações a população, o trabalhador, pode procurar o Ministério Público do Trabalho? E como é essa recepção aos trabalhadores? Existe algum telefone de contato? A sede onde é que fica? Para que as pessoas possam, de fato, conhecer esse trabalho que é feito pelo Ministério Público. Bem, o Ministério Público do Trabalho recebe as denúncias. Agora, praticamente, né, quase 100% das denúncias nós estão sendo recebidas pela internet mesmo. Né? Nós temos um site mpt.mp.br. Né, Vamos repetir. mpt.mp.br, em que o trabalhador pode acessar, né, e fazer a sua denúncia. Nós processamos denúncia em relação a quaisquer ilícitos trabalhistas, né, desde trabalho infantil, discriminação no trabalho, saúde e segurança, trabalho portuário, aquaviário e, em geral, o descumprimento da legislação básica, né? Então, atrasos de salários, atrasos relevantes, né, de muitos meses no salário, né, trabalhador sem registro, tudo isso pode ser denunciado. E essas denúncias aí que o senhor falou, elas podem ser anônimas também? Ou sim, precisa de nós processamos as denúncias anônimas, né? O detalhe é que quando a denúncia é anônima, precisa dar o máximo de informação possível, né? Porque às vezes as pessoas denunciam de uma forma muito genérica e nós não temos nem elementos para fazer aquela investigação, nem temos como contactar, né, a pessoa que denunciou anonimamente. Porque às vezes você trabalha numa empresa privada e você tem o receio, por exemplo, de botar seu nome lá e depois você acaba perdendo o emprego, né? Então, isso, mas aí nós temos duas formas, né, de receber. Nós temos a denúncia anônima e temos também os pedidos de resguardo de sigilo do denunciante. Então, às vezes a pessoa pode também se identificar e lá no formulário pedir para não ser divulgado o seu nome. Temos essas duas formas que preservam o sigilo. Né? E em outubro, o Ministério Público do Trabalho vai promover um seminário para discutir a aplicação da lei, no caso, a aplicação da lei da reforma. É isso? É mais ou menos isso? Isso. Durante esse ano, nós estamos promovendo vários seminários em relação à reforma trabalhista, discutindo temas diversos, como alguns desses que eu falei aqui. E no dia 11 de outubro, nós teremos um evento alusivo aos 30 anos da Constituição Federal, né, que é a grande base do direito do trabalho hoje. E vamos discutir também a reforma trabalhista, a lei que reformou a CLT, em relação aos preceitos da Constituição Federal, né? Então, em que medida a reforma trabalhista, em alguns aspectos, é inconstitucional, é constitucional ou pode ter uma leitura conforme os preceitos da Constituição, que são sempre orientados no sentido da cidadania, no sentido da melhoria da condição social do trabalhador, ao contrário, né, da lei da reforma trabalhista. É muito difícil reverter essa situação da lei? Teria que passar de novo pelo Congresso Nacional? Existe, sei lá, uma luta por parte do Ministério Público do Trabalho, de algumas instituições para tentar reverter? O processo legislativo, né, principalmente no Brasil, ele é muito dinâmico, né? Então nós temos leis aí sendo criadas, leis sendo revogadas a todo instante, né? Então, assim, a discussão sempre estará aberta, né? E os movimentos sociais, né, as instituições civis e as instituições políticas também sempre terão que se debruçar sobre esses temas, né? Então, certamente, nós acreditamos que vão acontecer momentos, né, momentos políticos, né, que vão chamar novamente a pauta, não sei se integralmente a reforma trabalhista, mas
pelo menos muitos desses pontos que ficaram, né, sem um respaldo até na Constituição e sem um respaldo no objetivo da sociedade brasileira de acordo com a Constituição Federal. Ok, então, Luiz Fabiano Pereira, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui do Estado, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.